Começa agora, Falando Nisso, um bate-papo descontraído, com assuntos de seu interesse. Falando Nisso, com Darlan Alves. O nosso Falando Nisso de hoje vai conversar com um profissional da área de administração. Estou aqui com ele, empresário e empreendedor, Henrique Marques. Seja muito bem-vindo, Henrique. Valeu, Darlan. Bem, já agradecer o convite aí, né? Estamos aí para falar um pouquinho mais sobre administração e gestão. Então, um prazer estar aí. Valeu. Recebo o abraço, da família da Amante FM nessa tarde de sábado. O Henrique, ele é formado, em administração ali na Unifei, Universidade Federal de Itajubá. Trabalhou com o Sebrae, há algum tempo aqui na nossa região e morou fora do Brasil por cerca de 4 anos, O tema do nosso podcast hoje, então, é gestão em tempos modernos. Henrique, fala pra gente, o que te levou a querer ser empreendedor, a empreender? Bem, vamos lá, galera. Acho que a introdução que o Darlan fez é bem por aí mesmo. Meu último trabalho aí fora a loja, fora a Evidência, foi junto ao Sebrae, no programa Agente Local de Inovação, um programa para trazer inovação para outras regiões, e pensando gestão. E dentro disso a gente atuou aqui dentro do Vale Histórico, Eu atendi ali de Cachoeira até Bananal. E é a região que, eu tenho o maior carinho, Sou Nasceu daqui, aqui, Nasci aqui, então gosto muito. Falando da parte de empreendedorismo mesmo, cara, já nasci numa família empreendedora. Literalmente, quando eu nasci, meu pai trabalhava na Maxion, Era modelador lá, saiu, fui montar empresa. Na época, minha mãe trabalhava no supermercado do seu Santiago lá. Sim. E abriram a empresa junto, daquele esquema, Mas meu pai estava um pouco cansado da fábrica lá, da vida industrial, sempre foi um bom vendedor. E decidiram montar a loja. E eu cresci nesse ambiente, cresci lá no pedal da máquina. Uhum. É até engraçado, porque hoje a gente tem o Gael, meu sobrinho, tá no mesmo caminho, Já tá ali no dia a dia da loja. Sim. Então acredito que foi isso, nascer nesse ambiente, nascer com essa... Às vezes é interessante, porque, por exemplo, você acaba tendo um certo gosto por risco, por coisas diferentes, por estar sempre fazendo algo diferente. Então eu acredito que muito dessa veia empreendedora vem do berço mesmo. Você veio de uma escola empreendedora, Eu falo porque, por exemplo, a família do meu pai é uma família concursada. Todos os meus tios são concursados e parece que passou esse DNA pro restante da família. Você se inspirou muito na vida do seu pai, então, Na vivência dele fora da indústria e dentro do mercado comércio, aqui da cidade. Cara, sem dúvida. Eu acho que, assim, pra mim é uma experiência muito interessante. Eu tinha uma ex-namorada que os pais dela eram professores. Sim. E era interessante como ela via a vida, assim. Era mais planejado, já contava com algumas coisas, assim. E a minha experiência de vida sempre foi diferente. Sempre foi assim, às vezes quando eu saía, que eu era moleque, eu já trabalhava na loja, às vezes as coisas estavam muito boas. Então eu saía com a galera, tinha grana até pra bancar os amigos, pra ajudar. E tinha vezes que eu não tinha dinheiro, porque as coisas estavam difíceis. No empreendedorismo. E acabou que durante a minha trajetória, assim, pessoal, foi sendo assim. Às vezes tinha, às vezes não tinha, e você se acostuma, entendeu? A não ser com aquele planejamento tão estrito. Obviamente, tem lados bons e ruins, mas eu acho que a parte do empreendedorismo é isso. O pessoal às vezes fala, se nasce com isso, se aprende. Pra mim, pessoalmente, foi muito assim do berço já mesmo, dessa vivência aí. Quando a gente fala de empreendedorismo, dá aquela ideia de realizar projetos, realizar ações. A gente sabe que todo projeto tem um início, tem um meio e fim. Isso. E você, como empreendedor, deve estar acostumado com isso, Hoje eu tenho muito dinheiro, amanhã talvez eu não tenha tanto dinheiro. E faz parte da nossa vida, E dando continuidade, Henrique, o pessoal fala que para ser empreendedor, para ser, de repente, um empresário voltado ao empreendedorismo, muitas das vezes a pessoa tem que ser comunicativa, ela tem que ser proativa, ela tem que ser ousada, inovadora, corajosa, organizada. Fala pra gente, você já se sentia completamente preparado para ser empreendedor, talvez com essas características? Cara, preparado é uma pergunta engraçada aí. Sentir 100% preparado a gente nunca sente. Hoje em dia... já tive uma experiência bacana, trabalhei em multinacional, trabalhei em empresa do governo, morei fora e, tem desafio do dia a dia de hoje que às vezes eu não sinto preparado, não, falar que tá 100%. Eu acredito que, assim, o principal diferencial e que faz o empreendedor aí desenrolar, que é exatamente o que você falou, conseguir executar projetos. Sim. É você se conhecer bem, e aí às vezes você tem isso, tem gente que é extremamente organizada. E se o perfil dela, e se o cara consegue se organizar extremamente bem, usar aquilo a favor, buscar parceiros que, às vezes o cara fala melhor,
e conseguir fazer esse link, pô, o empreendedorismo tá ali. Às vezes não, às vezes o cara não consegue se organizar, mas, pô, o cara é gesticulado, tem uma energia do caramba e vai lá e, pô, arruma alguém que consegue te suprir nessa necessidade, né? Então, o meu sentimento é esse, a gente nunca vai estar 100% preparado, mas, sei lá, eu faço muito o paralelo, assim, a gente é daqui, tem a pedreira, né? Quem já pulou lá da pedra da pedreira vai saber que, pô, por mais que você esteja preparado, você chega lá em cima, você olha, dá aquele friozinho na barriga. Dá aquele medo, né? Mas, e você já pulou um monte de vezes, você sabe que não dá nada, você sabe que é baixo, mas quando você se joga, o ato de se jogar, isso pra mim é empreender às vezes, né? Você pular, você saber que você consegue nadar, você saber que a altura ali é razoável. Confiar nas suas características, Confiar nas suas características e dentro do empreendedorismo, dentro do mundo empresarial, é muito bom você ter parceiros ali que complementem, né, as suas dificuldades. Então, eu levo bastante pra esse lado. Gosto muito de uma frase que diz assim, a necessidade cria. Até um dos meus últimos entrevistados aqui, o meu amigo Arnaldo Seabra, né, esteve aqui com a gente. E ele falou que desde criança ele era inovador, ele era empreendedor, porque ele queria uma bicicleta do seu pai. Seu pai não deu uma bicicleta para ele, então ele encontrou meios, né, de levantar dinheiro, né? Pode crer. E conseguir a bicicleta. E assim como você está falando, às vezes a gente tem características que nós iremos potencializá-la, utilizá-la ao nosso favor em relação ao empreendedorismo, né? Cara, nisso aí, assim, na minha vida, o maior exemplo de negócio bem feito que eu fiz era quando eu era moleque também. E a situação foi a seguinte, é até engraçado às vezes falar, a gente criava cavalo. Eu tinha um cavalo lá em casa, uma égua, a cigana, e ela tinha baia, né? Porque eu acho que eu tinha uns 10 anos assim, e, pô, era meu trabalho ir lá limpar a baia. E, pô, limpar a baia de cavalo é um trampinho pra alguém de 10 anos, é pesado, assim, sabe? Porque as crianças de 10 anos não querem fazer isso. Você joga lá e tem todo... Forma um esterco ali, mas é um serviço braçal, né? Você precisa de uma certa capacidade física pra fazer. E eu lembro que nessa época eu tava num programa que era o Bombeiro Mirim. E eu tinha, então era muito maneiro, assim, e eu tinha que estudar, porque ia ter uma prova lá. E eu tava na pegada, assim, pra formar em primeiro, sabe? Eu era mais moleque da turma lá, e depois consegui até formar em primeiro, né? Do grupo lá. Mas a pegada foi o seguinte, eu precisava de mais tempo e meu pai já tinha mandado... E meu pai tinha essa visão também, pô, tem que ter um serviço braçal pro menino aí, não pode ser muito folgado, né? Na prática, né? E aí, cara, qual que foi a pegada? Eu cheguei lá... Olhei a baia e falei, pô, tem que limpar isso aí. E tinha um vizinho nosso, o seu Geraldinho, até falecido já. E ele tinha uma plantação na casa dele. Tinha umas couves, uns alface, umas coisas assim. Aí eu falei, pô, cara, deu um estalo. Aí eu subi no muro assim, dei um grito lá, ô, seu Geraldinho, você não quer um esterco, não? Aí o seu Geraldinho virou assim, cara, tô precisando. Sim. Eu falei, pô, tem aqui, você quer pegar aqui dentro? Porque tem o feno, tá? Faz um esterco bacana. Ele, pô, quero sim, mas... Pô, como é que eu vou te pagar, né? Sim. Aí eu, pô, seu Jardim, não precisa, me dá aí umas cabeças de alface, umas couve, né? E pra ele foi um super prazer, porque não custa nada, né? Otimizou. Ele cortou lá e foi lá limpar a baia, né, cara? E puta, foi muito legal. Sim. Porque quando meu pai chegou, eu tava lá, né, fazendo a parte lá do estudo Bombeiro Mirim. E aí meu pai, pô, você não foi limpar a baia, não sei o quê. Aí eu falei, não, tá limpando lá, pai. E aí meu pai, assim, como assim? Ele foi lá, seu Jardim tava limpando. Aí eu falei pra ele, né, pô, o seu Jaldinho fez aí a limpeza lá, pegou o esterco pra ele, inclusive deixou umas cabeças de alface, umas couves aí. Você enxergar ganho, né, em cima dessa ideia. Né? Então, e isso eu achei, assim, hoje é algo que eu levo pra minha vida, né? Eu acho que a relação ganha-ganha é isso. Então, o seu Geraldinho, da vez dele, precisava do esterco, é algo que pra ele gerava valor, e que pra mim não gerava valor. No caso dele, ele tinha a oferecer o alface, a couve, que pra ele era barato, né? Não custava nada. E pra mim, pô, tinha excesso era ali muito bacana. Fabricava, exatamente, pra mim era muito bacana. Sim. Então hoje em dia, quando eu vejo empreendedorismo, às vezes é fazer isso, você juntar dois problemas e transformar numa solução, né? Eu acho que pra minha vida, hoje eu ainda tento fazer o mesmo, né? Achar soluções como essas, que traz o ganha-ganha. Então, a questão da vida do empreendedor, né? Eu vejo muita relação da influência, né? Igual você falou, com as suas experiências do passado. Eu, como empreendedor hoje, meu pai é militar, sempre foi concursado. Então eu vim de uma escola onde existia uma certa zona de conforto. Entendi. Existia o funcionalismo público, o ser concursado. Existia aquela estabilidade. Então, para eu entrar para o empreendedorismo foi um desafio muito grande, né? Quebrar o paradigma. Quebrar o paradigma, né? Você já veio de uma escola onde seu pai largou a indústria e foi para o empreendedorismo. Então, eu creio que para você talvez tenha sido menos complexo pensar do que para mim foi no início dessa caminhada, né? Pode crer. Mas vamos lá, dando continuidade, muitas das vezes a gente fala que dá aquele medo de desistir.
em mim, né, como empreendedor, em você em algum momento deve ter batido isso. Henrique, fala pra gente, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou como empreendedor na sua jornada, como empresário? Em algum momento você já pensou em desistir? As ideias não chegaram à sua mente? Fala pra gente. Cara, eu acho que é muito motivação, sabe? Pra mim, o momento mais difícil, assim, sem dúvida, foi no final no começo, na verdade, do ano de 2020 aí. A gente tem a loja, sempre foi um projeto familiar. E aí, na situação específica, éramos eu, meu pai e minha mãe que tocávamos, né? Minha irmã estava em São José na época, não estava tão próximo ali. E minha mãe, antes da pandemia, né? Eu tava fora, estava na Alemanha, voltei para visitar minha família e foi assim, minha mãe precisou fazer uma operação. E uma operação super simples, que deu uma complicação e ela veio a falecer, cara. E aí foi, assim, até hoje, não só no empreendedorismo, mas na vida, assim, foi aquele desafio, sabe, aquele chefão mesmo. Sim, bravo. Entendo, e né? assim, e logo em seguida veio a pandemia, fechou tudo. E, puta, foi um momento difícil, assim, porque eu fiquei abalado, entendeu? Eu perdi... Minha família é a minha estrutura. Sim, a base, a gente né? se conhece, a Sim, gente compartilha esse valor, né? E aí, quando eu perdi aquela base ali, puta, foi um baque gigantesco na motivação, em tudo, assim. E eu lembro que, puta, eu fiquei umas 2 semanas, assim, perdido, de acordar e, sabe, você andar sem saber pra onde você vai. Tudo fechado, perda de uma mãe, né? Foi o lance, assim, absurdo. E aí o contraponto, né, que eu acho muito interessante, família de novo, né? Foi nesse momento que, pô, toda minha família se uniu, minha irmã voltou, tava em São José, voltou pra ficar com a gente, inclusive pra ir pra loja. Minha tia Leila, pô, também tava com a gente lá, trabalha com a gente na loja, minha tia Sueli também. Foi um momento que a gente se uniu, cara, e foi um negócio muito bacana, assim, de todo mundo mostrar essa união, assim. Porque às vezes você pensa, puta, fiquei sozinho, deu uma baqueada, mas foi impressionante, assim, a galera da loja. Uma pessoa que representou muito, assim, foi a Deise, né? Porque eu tô ali trabalhando em família. Sim. E a Deise é uma funcionária nossa lá, puta, deve estar uns 8 anos com a gente. E ela chegou e falou assim, ó, sei que a pandemia tá chegando aí, ó. Se não precisar trabalhar de graça, eu trabalho, tamo junto. Vestiu a camisa, literalmente, né? Sim. Pô, eu lembro que a minha tia Sueli, na época, ela tava iniciando com a gente ainda, pô, pegou lá a parte do corte, que era o que minha mãe fazia, falou, não, pode deixar comigo que eu vou resolver aqui. A minha tia Leila, que tava mais na parte do comercial ali da loja, pô, foi com a gente também. E a família da tia Leila é grande, assim, você conhece lá. Então, pô, aquela energia, assim, né? Então, pra mim, foi esses 2 contrapontos. Quando eu perdi esse lado que a minha mãe me deixou, puta, foi uma perca de potência de vida gigantesca mesmo. E aí você não tem motivação, entendeu? Você sente perdido. Não é nem uma questão dificuldade, técnica ou né? nada. Não planejada, né? E aí o contrário também é verdade. Quando eu senti, porra, minha família tá ali, tá dando suporte. E aí foi um negócio, assim, muito louco, porque na pandemia, cara, a gente tava vindo numa crescente grande. Sim. Tinha fechado um contrato bem legal no finalzinho, um pouquinho antes da pandemia, que foi em 2019, com alguns hotéis. E até por isso eu já falei, pô, tá feito o serviço aqui, vou pra Alemanha, né? Realizado namorava aqui, né? uma menina lá. Exatamente, foi isso mesmo. Tipo, em 2019 eu fechei o ciclo, assim, de projetos. Pô, tudo encabeçou, deu certo. E aí eu falei, pô, tá feito. E aí quando a gente voltou em 2020, foi aquela quebradeira, correria, não sei o quê. E aí, pô, a gente tinha um dinheiro guardado, foi queimando dinheiro. Gastamos uma grana ali também com operação, com as coisas da minha mãe. E aí você vai vendo o dinheiro indo embora, assim, né, cara? Daí bate aquele susto, né? Mas foi muito louco. A hora que todo mundo se uniu, assim, aquele lance familiar e tal. Pô, começou a rolar. Na época eu tava muito em contato com a Nicole, que tava na Alemanha. E aí, pô, ela falou, pô, o pessoal que tá produzindo máscara. Eu falei, pô, máscara, vamos começar a fazer máscara. E antecipar, né? Antecipado. E foi, tipo assim, ali no finalzinho de fevereiro. A gente começou a fazer máscara e fazer estocar. E quando precisou, saiu o boom das máscaras, pô, a gente tava lá, acho que a gente tava com umas 20 mil máscaras de estoque. E aí ninguém, na época, tecido tava caríssimo, cara. Tipo, o TNT, que era da matéria-prima da máscara, custava, sei lá, 50 centavos, assim, o metro, foi pra R$5. Nossa. E tava impossível de conseguir tecido. E graças a Deus a gente estava bem estocado, até em conta do contrato que a gente fechou.
Então é até interessante que assim, o período da pandemia foi um período que a gente conseguiu crescer em meio a todas as dificuldades e foi para mim um momento mais, até hoje, desafiador assim, da minha vida mesmo. A questão de influência da pandemia atrapalhou não somente o lado profissional, como o lado pessoal das pessoas, Sem né? dúvida. Infelizmente você teve até uma perda grande, né? Sim. Você comentou pra gente que nesse período, né, você estava de vindas e idas pra Europa, né? Isso. Fala pra gente, você ficou um tempo na Europa, morou na Alemanha, como que foi essa história? Foi, cara, foi. Na época eu trabalhava aqui um pouco antes, né? Eu trabalhava aqui na Mali, em Itajubá, por causa da Unifei até. E eu tava num período assim que eu tava um pouquinho perdido na carreira ali. Falei, pô, não sei se eu busco. Início, né? É início mesmo. É Falei, não início, sei se eu busco um cargo mais alto. E eu, na época, eu até saí com um cara que era chefe meu. E o Yamane me deu e falou assim, cara, pô, hoje em dia eu tô numa posição de gerência aqui, tô muito bem, mas algo que eu sinto assim é nunca ter tido uma experiência no exterior. E eu falei, cara, verdade, tá aí. Despertou o negócio. E aí comecei a aplicar. Apliquei pra Bosch. Na época, a Bosch tinha uma parceria que fazia turbo com a Mali. Então eu falei, pô, aqui é a porta de entrada. É um nicho, né? Aí eu apliquei, nessa primeira aplicação não rolou, porque, puta, eu tava competindo com um cara inglês lá e o cara, de fato, o cara era bom. Eu contrataria ele no meu lugar também, sabe? Mas nessa, eu trabalhava com qualidade na Mali e nessa aí, pô, eu fui lá pra uma vaga de qualidade e os caras viram, pô, você tem cara de comercial. Tem uma vaga em Colônia, que, puta, é a cidade que eu adoro, assim. Sim. Haluchenko. e é um lugar muito bacana, cara. E caiu a vaga, assim, pô, vai lá ver e tal. Fiz a entrevista, pô, foi fenomenal, passei e fui pra lá. Chegando lá, cara, você tinha comentado de diferença, né? Como é que é a experiência cultural, do trabalho. Sim, experiência, exatamente. Cara, é muito diferente, muito diferente. Porque eu cheguei lá com a mentalidade assim, workaholic. Falei, pô, vou dar gás, vou trabalhar, os caras vão ver que eu sou né? diferenciado aqui, Vambora. não sei o quê. E cheguei lá, era inverno, cara. E no inverno lá, puta, é frio, fica de noite, você não tem sol. Isso que a galera fala é um pouco difícil mesmo. Meio triste. É triste, porque eu saí pra trabalhar, tava escuro. Eu voltava do trabalho, tava escuro. Não é igual aqui que a gente tem, tipo assim, 6 horas. Um ciclo completo do sol, né? Sol. É que lá, quando tá no inverno, é curtinho o sol mesmo. Sim. E eu falei, não tem nada pra fazer, não tem amigo, nem nada, eu vou trabalhar, né? Vou fazer hora extra. E na época eu peguei um projeto de TI até, nem era tão a minha praia, assim. Eu trabalhava com vendas técnicas, né? Sim. Mas eu senti que dava pra fazer um link, que é a minha área de expertise, inteligência de negócio, né? Usar os dados que a gente já tinha pra fazer um link mais inteligente. E nesse link lá, comecei a virar noite trabalhando. E aí um dia meu chefe chegou e me disse, Henrique, você tá tudo bem? Você tá com problema em casa? E eu motivadão, né, cara? Sim, eu falei, não, pô, tô bem, porque... Pô, você chega primeiro que eu, sai depois de mim, o que tá acontecendo? É comum, né? Pro alemão. E aí foi um negócio que eu aprendi. Eles têm lá um equilíbrio, preza muito por um equilíbrio da vida pessoal e profissional. Sim. E, cara, isso faz diferença. Porque se você tá com a vida pessoal bem estabilizada, você rende mais. Você vai trabalhar melhor. Se você só trabalha, você vai começar a ficar doente, você começa a não se tratar tão bem, você não fica tão motivado. Então foi uma lição grande. E outro ponto, assim, que eu acho que lá é fenomenal é o quanto os caras são abertos. Eu lembro a primeira reunião que eu fui lá, cara, a gente tava com a Ford, tipo, um puta cliente, né? Era o principal cliente nosso. E a gente chegou na reunião, assim, pô, todo mundo se comentando, parecia um lugar amigável, tipo, reunião aqui no Brasil. Fechou a porta, cara, o tempo fechou, a galera brigava mesmo, assim. Imagina os caras falando em alemão, no meio do coisa, assim, gritando mesmo. Uma e a galera, discussão mesmo, a galera se impondo mesmo, assim, né? E eu fiquei até meio... Caraca, mano, o que é verdade, tá rolando, isso, né? Tipo, é um teatro. A galera defendendo ferreamente os pontos ali. No meio, um cara que era até o supervisor, não, ele era analista também, o Peter lá. Ele falou assim, gente, só que assim, a gente marcou a reunião, se eu não me engano, era das 4 às 6, uma coisa assim. Deu 6 horas, eu falei, gente, eu tenho que ir correr. Eu olhei pra ele assim, lá acontecendo. aí eu olhei pra ele e falei, pô, nem pra arrumar uma desculpa decente, né, cara? Fala que, sei lá, sua mulher foi pro hospital, não sei. Aí ele falou, vou correr, a galera, não, beleza, vai lá, depois a gente passa a ata, não sei o quê. Saiu assim, eu fiquei, né, caraca. Natural. Aí a galera, tipo, discutiu mais um pouquinho e terminou a reunião. Cara, a gente saiu da sala, o pessoal, vamos ali tomar um café. Eu tava querendo matar os caras, né, meu? Tipo assim, você é maluco, separou bem, mano. né? Conseguiu separar bem o que era, né? É um negócio maluco, assim. Saiu da sala, a galera, pô, trocou ideia, a família, não sei o quê, faz tempo que você tá aqui, como é que é o Brasil. Separou o pessoal do profissional. Separou o pessoal do profissional. E 2 pontos, assim, cara, você tem que defender o ponto. Você acredita numa ideia profissional, você acha que é verdade, defenda seu ponto, mostre seus argumentos. Também, assim, ninguém parte pra agressão lá, né? Foi uma discussão mais calorada, sim.
Mas eu acho que aqui no Brasil a gente fala um pouquinho nisso. A gente é muito bonzinho, mas não fala na real o que você quer, fica escondendo, tem aquele lance das entrelinhas. Mas fala pra gente, qual que é a sua visão em relação a isso? Por exemplo, qual que é a maior diferença de trabalhar lá, com base nisso tudo que você falou, e trabalhar aqui no Brasil? Porque a nossa visão como brasileiro é que nós, muitas das vezes, somos um povo subdesenvolvido em relação a eles. Tecnologicamente, nós sabemos que somos, mas dá-se a sensação que, de fato, o brasileiro é muito acomodado, gosta do jeitinho, assim como você falou. E lá, qual que é a principal diferença na sua visão em trabalhar na Europa e trabalhar aqui no Brasil, já que você tem essa experiência? Cara, a gente não fica devendo nada pra eles, assim, puta, eu tava lá e me sentia igual a todo mundo, assim, em termos, até quando eu terminei o trabalho lá no contrato, eles fazem uma avaliação e eu fiquei até acima da média, assim, que eles têm, isso é legal, eles têm um controle de dados muito legais, assim, né, e aí eles te dão uma avaliação até pra você procurar o próximo trabalho, então eu tava até bem acima da média, assim, das pessoas do mesmo cargo que eu. A principal diferença, cara, aqui no Brasil, a gente não tem um ambiente tão bem desenvolvido. Por exemplo, eu e você tivemos a oportunidade de estudar, ter um nível de graduação bacana. Na época que eu tava, eu não sei esse número hoje, mas quando eu tava na Alemanha, a Alemanha tinha 49% do pessoal com graduação e cursos tipo mestrado, 49% da população. Fora, eles não contam o ensino tecnólogo, o ensino técnico. Nossa. Então, se for, deve ser uns 90%, entendeu? Sim. E no Brasil, nessa época, era 5%. Então, assim, é muito diferente, porque lá, por exemplo, tudo que eu precisava nas discussões, tem alguém que faça, já tinha uma estrutura mais bem desenvolvida. Você não precisava explicar pra pessoa o que era, né? Já estava mais ou menos na mesma linha, né? E assim, às vezes aqui no Brasil, a gente mesmo, tem a empresa lá, às vezes você precisa de um pessoal mais capacitado e não tem. Então, acho que o principal diferencial é esse, a gente tem um mercado um pouco menos desenvolvido, no ponto que eles já têm muito mais desenvolvimento, sim. Entendeu? Ainda assim, falando sobre o Brasil, Henrique, a sensação que o povo brasileiro é um povo, não a sensação, mas de fato o brasileiro ele é muito criativo. Sim. Mas ao mesmo tempo o povo brasileiro é um dos povos menos inovadores do mundo, né? Parece que nós não conseguimos tornar uma ideia criativa em inovação, em produto tangível, palpável, que gera lucratividade. Sim. Na sua visão, por que isso acontece? Em questão de influência do governo, influência de ensino, burocracia? Qual que é a sua visão em relação a isso? Cara, vamos lá. Acho que sim, a gente é muito criativo, até por ter limitações. Então você tem que ser criativo, se você não desenrolar... A necessidade cria. A necessidade cria. Aí o ponto que a gente falha é em sistematizar isso, transformar isso num negócio melhor, que é a parte... Sim. Eu acho que a gente tem muita criatividade, mas falha ali no esforço, né? E era o que eu sentia lá na Alemanha. O pessoal era mais travado, porque assim, às vezes nasceram numa situação que é mais travada, as coisas são um pouco mais difíceis ali de se desenrolar, até porque tem muita coisa que já está bem estruturada. Então se você sai daquela estrutura sem conhecer o todo, se atrapalha. Por isso que o pessoal fala que o alemão é meio cabeça fechada ali. Lógico, né? Mas é na real por causa disso. Tipo, tem muita coisa muito bem estruturada lá. Ponto forte nosso, quando você chega lá, às vezes o cara esbarra em algumas coisas que você desenrola na hora. Só qual que é o ponto fraco? Você tem que sistematizar isso. Porque uma vez funciona um jeitinho, 2 vezes funciona um jeitinho. Na terceira já tinha que estar no sistema para aquele erro não acontecer de novo. Sim. Nisso aí eu tenho um exemplo, assim, quando eu trabalhei na Mali, tinha um cara que era genial, cara. O cara era genial, assim. Na Mali a gente fazia anéis de pistão. E ele desenvolvia ferramental de papelão. Então era muito louco. Você chegava na linha do cara, assim, fazer auditoria, e ele tinha arrumado uma solução boa pro sistema ser mais eficiente com papelão, cara. Papelão e fita crepe, assim, sabe? Sim. E aí, tipo assim, na oportunidade, era até o cara que me deu a ideia de ir pra fora, né? O Yaman, falou, cara, vamos aproveitar isso. Vamos chegar nesse cara e ensinar ele a fazer disso um sistema. Ou seja, não pode ficar papelão, né? Mas, vamos pegar aí, será que esse sistema que você fez de papelão não dá pra fazer com acrílico e imã? Entendeu? Então, acho que o que falta pro brasileiro é isso. Tive uma ideia. Eu tenho uma ideia aqui inovadora aí, visionária. Mas vamos transformar isso num sistema, vamos fazer o processo certinho, vamos colocar um projeto, vamos fazer uma parada profissional. Tangibilizar, né? Vamos... eu acho que tá faltando pra gente esse degrau a mais aí, transformar a parada num negócio profissional. Porque falta de ferramenta, falta de... Que me leva até a próxima pergunta, né? Qual que é a influência da formação universitária na vida desse profissional? Você veio da Unifei, eu passei por uma formação universitária, por uma pós-graduação. A gente até brinca, né? Que na prática a teoria é outra coisa. E a título de curiosidade, você já deve ter lido em vários lugares que o curso de administração aqui no Brasil é o curso mais procurado em relação à sua demanda e oferta. Por exemplo, à frente, inclusive, de direito, medicina, enfermagem, pedagogia, ciências contábeis, enfim.
Qual que é a dificuldade? É a falta de formação universitária. A formação universitária ela tem influência nesse processo de criação, de organização dessas ideias, de torná-las uma ideia em inovação. Qual que é a sua visão em relação a isso? Cara, sem dúvida, acredito que assim, a gente não precisa reinventar a roda. E pra mim estudar é isso, se formar é isso, aprender com o erro dos outros. A gente sempre vai aprender não aprender com erro, né? Erro mostra caminhos a não serem tomados. Sim. E aí dá pra você aprender com os seus e com dos outros. Quando você vai na faculdade, você já vê algumas coisas que deu certo. E assim, não precisa reinventar a roda. Tem então, os cases, né? Já tem os cases, né? Você já vai num caminho, já vamos atalhar, né? Tem um atalho ali. Vai correr certo, não vai precisar bater a cabeça. Exatamente. Né? Então eu vejo que assim, a formação universitária ajuda muito nisso e em profissionalizar. Porque eu vejo assim, por que falta inovação no país? Porque a gente não faz nem o básico. No momento que a gente, vamos ver o que já é feito de bem feito aqui. Porque você vai ver que no Brasil, muitas vezes, empresas que fazem o diferencial são empresas que copiam. A inovação também pode vir de uma cópia, né? Pode vir de você pegar uma ideia que é usada em outro lugar e aplicar no seu negócio. Isso é inovação, sem dúvida. E até porque Lavoisier já falava lá, né? Nada se transforma, tudo se cria, né? E aí o pessoal até brinca que nada se transforma, nada se cria, tudo se copia, exatamente. Né? Então, eu enxergo com isso. Primeiro passo, a gente resolveu o básico. Aprender, estudar. O Sebrae é uma das ferramentas. E não falta ferramenta para estudo, né? A informação tem muito aí. A internet hoje à vontade. A internet à vontade. Então, a primeira parte é resolver o básico ali, que é onde a gente está entrevado ainda. Quando eu estava no Sebrae, a maior dificuldade das empresas era o básico. O que é maluco, cara. É só você vai ver, onde que eu estou fazendo o meu controle financeiro? O cara está fazendo no papel. Sendo que assim, quanto tempo você gasta para passar isso no papel? Se você pagar um software de R$50, cara, você vai ter um controle de dados. E aí você para de fazer chutômetro. Você vai administrar, você administra com informação, você administra com controle. Então, eu vejo isso. A gente está um passo querendo esticar a perna da inovação, às vezes, sendo que a gente pode dar um passo para trás e fazer o básico ali. Muitas vezes, o que eu sinto? Cara, existe a Revolução 4.0 aí, que foi algo que eu vi na Alemanha. Sim. Eu sinto que, assim, às vezes isso ajuda a gente a pular a etapa. E até fazer assim, não precisa passar por o que o pessoal já passou lá atrás que era antigo, então às vezes dá pra você atalhar de novo, né? Sim, mas a gente tem que fazer o básico já aconteceu, pra né? depois criar. Sim. A partir do momento que você dominar o básico, você consegue fazer o além daquilo, né? Não, exatamente, porque assim como você disse, né, a questão da inovação, a gente tem até um ditado popular que diz assim, que o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente aprende com seus próprios erros e o tolo nunca aprende, aplicando até para a vida industrial, né? Eu acredito que a formação universitária nos faz, né, de fato, pegar esses atalhos, pegar esses ganchos e enxergar as possibilidades. A gente enxerga hoje na cidade, como você falou, empresas gigantes, que o controle é por meio de um caderno, com lápis, caneta, borracha, onde se perdem essas informações, né? Então essas ferramentas, de fato, são bastante importantes no nosso mercado atual. Infelizmente, a gente não vê uma grande atuação hoje da tecnologia ainda aqui no Brasil. Eu vejo que está mudando, eu vejo que o pessoal tem se prontificado a mudar, aprender. Mas a gente precisa pôr mais velocidade nisso, sem sombra de dúvida. Henrique, infelizmente, nós estamos chegando para o fim, né, do nosso bate-papo aqui, do nosso podcast, né? Queria fazer um ping-pong com você rapidamente aqui para a gente finalizar esse nosso encontro. Eu tenho certeza que haverão outras oportunidades, outros bate-papos. São várias perguntas que eu queria fazer pro Henrique aqui, mas devido ao tempo nós vamos dar uma acelerada aqui. Fazer um ping-pong contigo, não sei se você já participou em outro momento, né? Bora aí. Mas fique à vontade para responder com respostas bem diretas, com frases, com palavras, da forma que você se sentir melhor, beleza? Show, bora. Vamos lá. Ser empreendedor é? Realizar projetos. Ser empreendedor não é? Não é ser super-homem, super-mulher. Porque parece que é muito fácil, né? E a gente não tem todas essas características, exatamente. Né? Qual que é o maior desafio, né, melhor dizendo, do empreendedor hoje? Cara, conseguir dentro desse mundo tão turbulado aí de ideias, de informações, é um mundo líquido que o pessoal fala, ter foco. Acho que é o maior desafio hoje. Ter foco. Qual que é a maior vantagem de ser empreendedor hoje? Cara, acho que o mercado está muito aquecido. Lá na Alemanha, muita coisa, eu até brinquei com você, né, em outras conversas aí. Cara, todos os problemas parecem que já estão solucionados. E aí até por isso a galera inova, porque você tem que criar alguma coisa nova. Fora da no caixa Brasil, mesmo. Cara, tem muita oportunidade, muita oportunidade. Então, assim, se você olhar, o pessoal brinca do oceano azul e vermelho, a gente tem um oceano azul de oportunidade aqui, tem peixe pulando para fora d'água aí. Então, é oportunidade. Então, eu vejo muita oportunidade em ser empreendedor no Brasil hoje para dar resultado, né? Na sua visão, qual que é a principal característica de um empreendedor administrador
que um empreendedor administrador deve ter? Qual que é a principal característica que essa pessoa deve ter? Capacidade de ter relacionamento para tirar a ideia do projeto, seja buscando as próprias forças ou buscando parcerias. Sim. E a pergunta mais difícil eu deixei pro final, né? Não estava organizado isso. Mas quem é Henrique Marques? Essa aí é a mais difícil que a gente deixou pro final, né? Cara, difícil de dizer, até porque a gente está em constante evolução. Eu me sinto uma pessoa super sonhadora que tenta realizar os sonhos, não viver só nesse mundo de sonhos aí, né? Mas é de lá que eu tiro muita força, mas é isso que eu me considero. Me considero um sonhador, um idealista, apaixonado aí. Então, até por isso, escolhi ficar em cruzeiro para desenvolver alguns projetos, para tirar essa paixão, né? A paixão pela minha terra e desenvolver. Então, isso que eu me considero aí. Henrique, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pelo seu bate-papo. Valeu, Darlan, obrigado pelo convite aí. Valeu, galera, um abraço. Tamo junto, o Henrique é um grande amigo, estamos com vários projetos aí sendo aquecidos para esse mercado, né? Em breve mais notícias, mas Henrique, muito obrigado, recebe mais uma vez o abraço, né, da família da Amante FM e vocês, nossos ouvintes, né? Hoje foi o nosso podcast falando nisso aqui da Amante FM. Muito obrigado a todos, um ótimo final de semana, valeu, tamo junto. Valeu, galera, abraço. Você ouviu Falando Nisso com Darlan Alves. Até o nosso próximo encontro.